Oi, pessoal! Esse vídeo de hoje é para você que tem filhos aí, que quer incentivar o hábito de leitura nos seus filhos. Então, eu cheguei a falar isso em outro vídeo, que seria o fato da criança, às vezes, não estar entendendo o que leu. Então, se ela não entender o livro, ela não está entendendo o que ela está lendo, ela realmente vai ficar desmotivada para criar esse hábito de leitura. Então, no vídeo de hoje, eu vou falar como você avaliar se seu filho está entendendo o que ele está lendo, né? Avaliar se a leitura está adequada, se está adequada para a idade dele, para o momento psicológico dele ali, de formação, se ele está entendendo o contexto, a história, ou até questões mesmo de compreensão de texto, se ele está ali entendendo tudo que ele está lendo, tá? Então, vou dar algumas dicas aqui do que eu faço com o meu filho aqui, que eu sempre fiz com ele, para avaliar se ele está entendendo a história, para ver se você não precisa fazer nenhuma intervenção. Isso no momento que você não estiver lendo com ele, uma leitura individual do seu filho. Você entregou o livro na mão dele, para ele ler naquele mês ali, naquele período, e para ver se ele está entendendo a história, né? Então, eu vou falar aqui como você pode fazer isso. Tá? Então, primeiramente, você incentivar a criança a buscar o significado de palavras que ela não conheça, tá? Às vezes, até nós adultos temos que ter um dicionário do lado, nem que seja no celular, né? E lá no dicionário, palavras que você não saiba, que você não entenda, mesmo que você tá lendo ali, parece que você entendeu o contexto, mas é bom que ou você grifa, sublinha, e depois, em algum momento, você vai no dicionário, ou na mesma hora, né? É até melhor. Você vá para confirmar, ou confirmar, de repente você, não, entendi o que ele quis dizer aqui, mas você não entendeu o significado mesmo da palavra, você não sabe, você nunca ouviu aquela palavra. Vá no dicionário, já é um aumento de vocabulário. Então, principalmente para criança, isso é muito importante. Às vezes a gente adulto deixa passar, a gente acha que, eu entendi o que ele quis dizer. Né? Eu sei porque às vezes acontece comigo também, mas aí depois eu grifo e depois eu lembro da palavra e vou lá olhar. Porque é importante, que às vezes aquela palavra tem vários significados em contextos diferentes. E de repente o que você entendeu no livro não era realmente aquilo que você acha. Então, você incentivar a criança a estar com o dicionário do lado, né? A criança é importante melhor um dicionário do que o celular. Compra um dicionário escolar, né? E que se alguma palavra que ela não souber, ela vai lá, grifa e olha o dicionário. Porque isso vai, além de aumentar o vocabulário dela, ela vai ter palavras novas, ela vai entender realmente o que o autor está falando ali, em que momento aquilo se aplica. Né? Então, a primeira coisa é essa, é saber o significado das palavras ali. Não adianta ela ler um livro às vezes. Eu tô falando de bons livros, tá? Entregue bons livros para os seus filhos, livros clássicos, não livros bobinhos só com diálogo, tipo quadrinho. Isso não vai ter realmente vocabulário nenhum para ela pesquisar, vai ser tudo muito fácil. Agora, um bom livro tem uma linguagem um pouco mais rebuscada, que a gente acha difícil, mas que não é difícil. A criança ela vai compreender se ela for acostumada a isso, a buscar o significado. Então, ela buscando o significado, ela já vai entender ali o que o autor falou, às vezes uma nuance diferente ali no texto. E a outra coisa é fazer um questionário depois, ou oralmente, né? Cada dia que ela lê, você pedir para ela recontar para você a história, contar para você o que ela leu. Ali você já vai perceber se ela enrolar muito, não entendi muito bem, aí você já vai buscando mais, tirar mais da criança, o que você leu, o que aconteceu até agora. E para isso você tem que conhecer o livro. Né? Então eu sugiro ou que você leia antes alguns capítulos, ou que você já tenha lido o livro, né? Que você ou fique com o livro ali enquanto a criança está falando, aí você vê o melhor. O melhor é de repente você ler antes, e para depois você ver se a criança está falando realmente o que aconteceu na história, naquela parte ali, naquele capítulo que ela leu. E também um questionário, eu fiz isso muito com meu filho também, dele ler os livros, e aí no final do livro eu fazia algumas perguntas. Então vamos lá, essas perguntas. Quais são as perguntas que você pode fazer para o seu filho, se for um questionário ali no final da leitura do livro, depois que ele acabou de ler o livro, o que você pode perguntar ali para ver se ele entendeu a história. Então, aí você pode... chama uma ficha de leitura, né? Alguns chamam de uma ficha de leitura ou um mapeamento de leitura. E aí você vai pedir para ele botar o título, né? Dependendo da idade ali, pode ser perguntas mais simples, né? Conforme vai crescendo, umas coisas mais complexas. Aí você, primeiro, o título do livro, autor, já para ficar registrado. Os personagens principais do livro, né? O personagem principal, e quais eu sempre perguntava também, o personagem principal ali.
sobre quem era o livro, quem que estava falando, o principal da história. E outros personagens que ele lembrar e quem eles eram na história. Isso é importante, porque às vezes tem muitos personagens e a criança passa batido ali, fala, não sabe o nome de ninguém, não sabe quem era de verdade. Às vezes a gente se perde também. Então isso ajuda a memorizar, né? Então eles vão lá, fulano de tal, ele era o médico, fulano de tal era marinheiro, o outro era amigo do fulano. E isso ajuda. Aí você vê que realmente a criança entendeu quem faz parte ali, os personagens coadjuvantes ali, né, que fazem parte da história. Quem, o nome e o que eles faziam na história. E de repente pedir um resumo, ou o local que passava a história, também é importante. Em que local se passava, em que época, dependendo do livro, se for um livro que fale ali a época que está se passando, em que época se passava, qual era o local, o tema do livro, o tema da história, né, o tema principal. O tema geralmente é uma palavra, duas palavras, sobre o que era. Vingança, amizade, traição de fulano. Então você pedir isso também para ver se a criança entendeu, mas isso depende também da faixa. Se você já trabalha isso com a criança, de entender o tema das coisas. Se for uma criança mais nova, ela não vai. Tem que ter uma ajuda para entender. Mas, assim, sobre o que era a história, né? E pedir um resumo. Fale com as suas palavras aí um resumo sobre a história, se ela for contar essa história. Então, se for uma criança menor, você pode pedir isso oralmente. Você sempre perguntar, e aí, quem era o personagem principal? Quem eram os outros personagens? O que eles faziam? Ou você falar, o personagem tal fazia o quê? Isso vai ajudar a ela puxando isso da história. Aí você vai perceber se realmente ela entendeu a história, se ela compreendeu ali o que ela estava lendo, pelo menos o básico, né? Então, para isso você tem que entender o livro também, você tem que ler. E aí, caso ela não tenha entendido algumas coisas, você ajudar a criança a explicar, né? Então, isso é o que eu faço realmente. Hoje, meu filho não tem feito muito esses questionários, mas a gente sempre conversa, ele me conta o que ele leu ali, e aí eu vejo que ele está entendendo a história. Ou quando eu vejo, ele mesmo me fala, mas eu não entendi, por que ele fez isso aqui? Por que aconteceu tal coisa? E a gente vai conversa e ver que às vezes o livro realmente está um assunto mais complexo, né? Por exemplo, ele leu há pouco tempo Sherlock Holmes, então tem muita coisa de crime, pessoas que fingem coisas, aí são mistérios que ele está buscando ali resolver os mistérios. Então, às vezes, até ele resolver os mistérios, explicar, ele ficava com dúvida e me perguntava. Porque são nuances ali do ser humano mesmo. Então, eu acho ótimo. Isso é um livro acima aí de 11 anos, a criança já pode ler, porque já entra numa fase ali de mistérios e saber que as pessoas, às vezes, elas não são o que elas realmente passam que são, né? Então, para a criança, isso aí pode ficar um pouco duvidoso, ele não entende. E aí já é uma questão mesmo de maturidade. Agora, esse questionário que eu falei é para entender mesmo o que está ali de fato no livro, né? O que está ali, qual o lugar que se passou, quem são os personagens, o que eles faziam, isso tudo é o básico ali da compreensão do texto do livro. A essas nuances mais realmente de maturidade, isso aí você vai ter que entregar um livro adequado para a criança. Então, se você vê que ela não está entendendo bem aquelas questões ali, esse livro ainda não está adequado. Você vai dar um livro mais adequado para ela. Como eu contei aqui no outro vídeo sobre hábito de leitura para o pré-adolescente. Quando meu filho leu A Ilha do Tesouro, ele tinha uns 9 anos. Ele não entendeu bem ali que alguns piratas ali, eles já estavam armando um plano para dar um golpe lá, para tomar o navio, porque eles se faziam de bonzinhos, então ele achou que eles mudaram depois. Então eu falei, não, eles não mudaram. Eles já eram assim, já estavam com essa intenção, né? Então lá quando chegou no momento de agir, eles fizeram lá aí eles se revelaram, entendeu? E teve toda alguns desistiram, foram para o lado certo, né? Resolveram ajudar, aí saíram lá do motim. Então, isso tudo ajudou ele a perceber que as pessoas elas têm escolhas, né? Entre fazer as coisas boas. Muitos ali estavam na mesma situação, eram piratas, estavam ali para roubar, mas aí quando foram descobertos, né, o comandante, eles naquela época as pessoas eram enforcadas, né, então eles deu a chance deles de, se vocês desistirem, ficarem do nosso lado, chega lá vocês vão ter uma anistia, alguma coisa assim,
E aí alguns escolheram o lado certo, outros não. Outros até fingiram que escolheram o lado certo, mas depois fugiram com o dinheiro e aí também traíram. Então, isso tudo, para uma criança que às vezes não tem contato ainda com esse tipo de história, tá em contato assim com bem e mal bem definido, né? Vilão, mocinho, bruxa. Então, essas nuances todas é difícil de compreender. Ah, mas por que ele fez isso? Por que ele falou que ia ajudar? Depois saiu? Por que ele tratava ele bem? Depois começou a ficar falando coisas em meio de duplo sentido, sabe? Ameaças ali escondidas, né? Eles tinham muito eles ameaçavam, mas com palavras não muito claras, né? Mas que você é um adulto e você vai entender. Não, isso aí ele tá falando, mas ele não tá dizendo realmente que tá ajudando, ele tá fazendo uma ameaça por trás disso tudo. Então isso vai ajudar a criança a compreender. Aí já é uma questão de maturidade. Se você vê que seu filho leu, mas não entendeu essas nuances, é porque o livro não estava adequado ainda para a idade. E aí você vai precisar intervir. Mas, fora isso, para saber se ele está lendo, entendendo tudo que ele leu, são esses questionários. Né? Você perguntar sobre os personagens, o local, e pedir para ele fazer um breve resumo. Isso já vai acostumando a criança a guardar ali na memória, a guardar na memória ali todo o contexto do livro, tudo que ela leu, coisa que às vezes a gente adulto precisa fazer também, né? Você está lendo um livro, de repente depois você fazer uma anotaçãozinha de quem eram os personagens, um resumo do livro. Isso vai te ajudar a memorizar, saber o que você leu, até para explicar para outras pessoas. Se você quiser contar sobre o livro, também ajuda a você entender melhor a história, tá? Então, esse vídeo é breve, né? Essas dicas breves, mas que espero que possa te ajudar aí para você avaliar se seu filho está entendendo o que ele está lendo, se você começar a dar livros mais clássicos, livros de melhor qualidade para ele, para que ele possa aproveitar melhor, tá bom? Então, se te ajudou, deixe seu joinha, deixe seu like aí no vídeo, deixe um comentário aqui se ficou alguma dúvida ou alguma sugestão para vídeos, também deixa aqui seu comentário e se inscreva no canal se você está chegando agora e gostou desse vídeo, que é mais vídeos sobre leitura, sobre literatura aqui, principalmente voltada para a formação, para o nosso autodesenvolvimento e para ajudar na educação dos nossos filhos, tá bom? Tchau, tchau, até o próximo vídeo.